Essa semana eu vou contar sobre duas histórias e começar a nossa palestra com duas histórias envolvendo fé. Não peço que você julgue se está certo ou errado, eu peço apenas que você classifique essa fé, esse tipo de fé. A primeira é um grupo de pessoas que em toda loteria vão e fazem aposta. E sempre pensam que vão ganhar, mas nunca ganham. Eu lembro quando jovem, no início da minha carreira, tinha um grupo que sempre jogava. Sempre montavam o quanto seria para cada um, preenchiam aqueles números, levavam na lotérica e faziam a aposta. Nunca ganhavam, mas sempre tentavam ganhar. E com a esperança de mudar de vida. Lembro que falavam para mim, você não vai jogar? Puxa, você vai ser o único que vai trabalhar aqui, porque todos nós vamos sair daqui se ganharmos. A outra história real é um missionário americano abrindo o instituto dele para um primeiro evento. Ele, sem dinheiro, recorre ao Senhor, ora, e antes dele desistir do evento, o Senhor manda um apoiador, um mantenedor, e esse mantenedor faz um empréstimo e doa esse dinheiro para a missão. E ele fala, o Senhor vai prover como eu vou pagar esse empréstimo. E aqui parece similar às crenças, à fé, mas não é similar. Uma fé está numa aposta, está apenas na tentativa de ganhar, na probabilidade 0,0009001% de chance de ganhar. A outra não. A outra está na característica, no caráter de Deus, de que quando nós damos para Deus, Ele devolve. E nessa palestra, Daniel 5 e 6, nós veremos isso. Nós veremos a fé de Daniel posta no caráter de Deus e a consequência. Mas também vamos ver a consequência da arrogância, no capítulo 5 de Daniel. Então nós vamos dividir a nossa palestra em duas partes. Consequência da arrogância, Daniel 5, e consequência da fidelidade, Daniel 6. Belzazar oferece um grande banquete e profana os utensílios do templo. Lembrando que quando a Babilônia conquista Jerusalém, o templo é saqueado, posto abaixo, e os utensílios do templo de ouro são trazidos para a Babilônia. Estavam lá guardados, ninguém usando, e esse rei, ele traz para essa festa os utensílios do reino. Quem era ele? Belzazar era filho e vice-rei de Nabonido. Ele é chamado de filho de Nabucodonosor em muitas versões bíblicas, porque em aramaico o filho também pode significar neto, descendente ou até sucessor. Na versão que usamos no BSF, a gente utiliza a NVI, e a NVI diz ali no capítulo 5, versículo 1. Certa vez, Belzazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres e com ele bebeu muito vinho. 2. Enquanto Belzazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor Nabucodonosor tinha tomado do templo de Jerusalém para que o rei dos seus nobres e as suas mulheres e as suas concubinas bebessem nessas taças. Então, ele é predecessor de Nabucodonosor, neto de Nabucodonosor, e ele tem aqui essa atitude. É uma atitude de profanar as coisas santas do templo de Deus.
O templo era conhecido pela casa de Deus, era conhecido onde Deus habitava no meio do povo judeu. E de repente, versículo 5, a gente vê algo extraordinário acontecendo. Dedos de mão humanas começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do palácio real. O rei observou a mão enquanto ela escrevia. Bom, isso é extraordinário. Algo que Deus intervém, mandando uma mensagem direta para o rei. Aqui é o caráter de Deus. Deus não se deixa profanar. Deus não deixa as coisas que ele separou para ele serem profanadas. E Deus dá um aviso. Ele fica aterrorizado, o rei. Ele convoca sábios, convoca adivinhos para interpretar o que está escrito. Mas nenhum sábio consegue interpretar a escrita. Versículo 8. Todos os sábios do rei vieram, mas não conseguiram ler a inscrição nem dizer ao rei o seu significado. E novamente ele fica aterrorizado. O rei fica aterrorizado. Ficou ainda mais aterrorizado. Seu rosto mais pálido. E os seus nobres alarmados. Imagina a situação. Algo extraordinário acontece. As pessoas tentam a primeira solução, a primeira explicação e não conseguem. E aí sobe um pânico, um medo. Mas a rainha lembra de Daniel. Versículo 10. Tendo a rainha ouvido os gritos do rei e dos seus nobres, entrou na sala do banquete e disse: ó rei, vive para sempre. Não fiques assustado, nem tão pálido. Existe um homem em teu reino que possui o espírito dos santos deuses. Na época do predecessor, verificou-se que ele era um iluminado e tinha inteligência e sabedoria como a dos deuses. O rei Nabucodonosor, teu predecessor, sim, teu predecessor o nomeou chefe dos magos, dos encantadores, dos astrólogos e dos adivinhos. Então, ela colocou o currículo de Daniel na mão do rei. Ela correu um risco. Entrou, pediu licença, o rei alarmado, mas ela trouxe uma solução e pôs o currículo, pois tudo aquilo que Daniel já tinha feito. E Daniel é trazido à presença do rei. Quando Daniel é trazido à presença do rei, nós podemos notar que o rei diz para ele: você é Daniel, um dos exilados que meu pai, o rei, trouxe de Judá? E aí ele fala: soube que o espírito dos deuses está em você, e você é um iluminado, e que tem inteligência e uma sabedoria fora do comum. A pergunta que fica aqui é: por que ele não conhecia Daniel? Por que Daniel foi posto de lado? Escanteio com todo esse currículo, com toda esse conhecimento, atos feitos. Provavelmente passou-se o tempo e eles se acostumaram com a vida promíscua que eles levavam. Não tinha uma necessidade do servo do Senhor ser consultado. Eles acostumaram com a mordomia, com os banquetes, com o pecado, cada dia mais crescendo. Passou a geração, passou Nabucodonosor, veio o filho de Nabucodonosor e agora o neto de Nabucodonosor. E eles acostumados com aquele tipo de vida. E aí ele continua:
Trouxeram os sábios encantadores a minha... Versículo 15. Trouxeram os sábios, os encantadores à minha presença para lerem essa escrita e me disserem o seu significado. Porém, eles não conseguiram. Mas soube que você é capaz de dar a interpretação. Versículo 16. E resolver o mistério. Você é a nossa única saída, Daniel. Ninguém aqui conseguiu. Você é o especialista. Você é que pode resolver isso para nós. Quantas vezes nós cristãos não somos chamados nessa condição? Todo mundo tentou, todos os médicos, já está desenganado, já não tem mais jeito, esse casamento já foi, esse relacionamento já era, essa doença é terminal. Quantas vezes nós ouvimos testemunhos de Deus, dos servos do Senhor serem usados ou serem chamados para interpretação dos fatos. Aqui um fato extraordinário. Aqui um fato posto pelo próprio Deus. Estamos interpretando. E aí, continuando. Então Daniel respondeu. Primeiro, antes de Daniel responder, ele ofereceu presentes. Ele ofereceu regalias para Daniel, né? Combinou ali o pagamento. E nós vamos falar de dinheiro um pouco mais para frente, né? Porque ele era o rei, ele não precisava oferecer pagamento. Por que ele oferece? Será que ele não quer ficar devendo nada para Daniel? Nada pro Deus de Daniel? Ou querendo mostrar poder, eu te pago? Mas ele poderia ordenar Daniel a interpretar sem dar nada para ele. Mas, continua lendo. Se você puder ler essa inscrição e dizer o que significa, você será vestido com um manto vermelho e terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do reino. Aqui, essa retribuição, ela tem uma armadilha. Ela tem algo que Daniel precisava prestar atenção. Posição. O servo do Senhor nunca busca por posição. Ele busca por glória de Deus. E essa armadilha aqui posta pelo rei para que o ego, a arrogância de Daniel fosse exaltada ou Daniel fosse corrompido, é posta claramente. Então Daniel responde, agora vamos para o versículo 17. Podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a algum outro. No entanto, lerei a inscrição para o rei e lhe direi o significado. A importância do servo do Senhor estar alerta. Alerta para contra as tentações, as armadilhas postas. Daniel não quer poder. O poder é muito difícil de ser controlado. O poder para um rei corrupto, um rei imoral, corromperia Daniel facilmente. Daniel não quer. Daniel quer, sim, atender o pedido do rei, sua obrigação, tentar atender o pedido do rei como sua obrigação de servo, mas ele não quer ser corrompido. Isso é uma grande lição para os cristãos. Não deixarmos a corrupção entrar ou sermos levados pela tentação. Daniel, ele lembra sobre Nabucodonosor. Ele fala do que foi feito para Nabucodonosor. E Daniel repreende claramente o orgulho de Belzazar. Versículo 22. Mas tu, Belzazar, o seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesse de tudo isso. De tudo isso o quê? Tudo isso o que tinha acontecido anteriormente. O que Deus tinha feito para o seu predecessor.
Vamos voltar agora para a gente ver o que Deus fez para o predecessor? 19. Devido à tua alta posição que Deus lhe concedeu, homens de todas as nações, povos e línguas tremiam diante dele e o temiam. Está falando de Nabucodonosor. A quem o rei queria matar, matava. A quem ele queria poupar, poupava. A quem queria promover, promovia. A quem queria humilhar, humilhava. No entanto, quando seu coração se tornou arrogante e endurecido por causa do orgulho, ele foi deposto do seu trono real e despojado da sua glória. Foi expulso do meio dos homens e sua mente ficou como a de um animal. Passou a viver com jumentos selvagens, a comer capim com os bois. O seu corpo se molhava com o orvalho do céu, até reconhecer que Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e coloca no poder quem ele quer. E aí ele vem, fala o versículo que a gente leu anterior. Mas tu, Belzazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesse tudo isso. Não adianta fingir. Você sabe a história. É isso que Daniel está dizendo. Você sabe a história, você sabe o que aconteceu, por que você está fingindo? Isso é muito importante, porque muitas vezes a gente acha que as pessoas não têm conhecimento do que elas fazem, mas elas têm. Nós temos conhecimento do que fazemos ou do que foi feito antes de nós, o que Deus fez, o que Deus agiu. E aí, depois da repreensão, do orgulho, Daniel lê a mensagem divina. A interpretação é Mene, Mene, Tekel, Parsim. Deus mediu, pesou e dividiu o reino. Versículo 26 a 28. E Daniel é honrado, mas naquela mesma noite, Belzazar é morto e Dário toma o reino. Não adiantou, né? A repreensão. Parece que o rei não quis ouvir e foi morto naquela noite. Com isso a gente chega ao nosso primeiro princípio. O orgulho aposta no próprio poder, mas a fé confia em Deus. O orgulho aposta no seu próprio poder, mas a fé confia em Deus. Como saber que Deus pode tirar tudo o que você chama de seu reino? Tempo, posição, poder, leva você a abandonar a arrogância, o orgulho. O dinheiro, como eu mencionei, é um grande inimigo, se não gerido e posto no lugar certo. Leva muitas pessoas à arrogância e orgulho. Se você quiser controlar o poder do dinheiro sobre você, sobre sua vida, seja generoso. Dá. Você prova para você e para o teu coração que o dinheiro não te domina. E você foge dessa armadilha que o mundo atual coloca diante de nós. Segunda divisão, consequência da fidelidade de Daniel. Bom, Dário agora organiza o governo, planeja colocar Daniel sobre todo o reino. Versículo 1 a 3 do capítulo 6, Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem o reino e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. E, novamente, testemunho, novamente, Daniel não pede posição, Daniel não fez nada, não buscou nenhuma armação para estar nessa posição, mas Daniel foi posto. E aí, com isso, trouxe inveja. Aquele que busca poder, inveja. A gente pode medir a inveja de uma pessoa é olhar para o quanto ela busca poder. Porque o que busca poder,
ele tem essa necessidade de comparação, ele tem essa necessidade de mandar. Eles convenceram o rei a decretar que ninguém ore a outro Deus por 30 dias. Mas Daniel, versículo 10, continua orando. Acompanhe comigo no versículo 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, era prática. Ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Por que Daniel fazia isso? Daniel tinha a fé que confiava no caráter de Deus, não nas circunstâncias, não no que os outros iam dizer. Daniel orou sabendo que seria lançado aos leões, mas continuou porque conhecia a quem ou qual Deus servia. A fé salvadora começa quando nós reconhecemos que Deus é digno de confiança, mesmo quando o resultado não é o que esperamos. A fé também traz outra característica, a fé que obedece quando obedecer custa. A fé que não é testada não é provada. Daniel podia esconder-se. Ele poderia orar no secreto, mas ele preferiu manter a comunhão aberta com Deus, porque ele confiava, ele sabe em quem ele confia e ele obedece. A fé que glorifica a Deus através do testemunho. Isso era um testemunho para todos. O livramento de Daniel não foi apenas pessoal. Ele transformou o coração de um rei, vamos ler mais para frente, de uma nação. É a fé salvadora, ela leva os outros a reconhecer quem Deus é, o caráter de Deus. O Deus de Daniel é o Deus vivo que livra e salva. Lá no versículo 26 e 27. Então, eu gostaria que você parasse agora e classificasse a fé que você tem. É uma fé pensamento positivo? É uma fé que, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. É uma fé religiosa? Tem que ir lá na igreja, orar sempre, porque se eu não for, Deus vai me punir. É uma fé natural. Tiago 2,19, crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até demônios creem. João 2, 23, 25, muitos creram no seu nome, mas Jesus não se confiava a eles. Crer em milagres não significa confiar e render-se a Cristo. João 12, 42, 43, contudo muitos creram nele, mas não o confessavam para não serem expulsos da sinagoga. A fé salvadora, ela traz uma concordância com a doutrina bíblica. Filipenses 1, 27 e 28. Combatei pela fé. Judas 3. Batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Essa é a fé salvadora. A fé que em Efésios 2:8 diz: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Romanos 1:17, o justo viverá pela fé. E isso que nós temos que entender, a fé traz elementos, ela traz uma crença no que Jesus fez por nós, no sacrifício que ele fez por nós, pagar o preço pelos nossos pecados, se dar para nós, uma confiança que nós temos no Evangelho, no caráter de Deus e no nosso compromisso, uma entrega pessoal a Cristo. Diariamente a gente decide viver pela fé
mortificando o pecado que nós temos, que é o pecado da revolta contra Deus. E aí ela dá uma fé com virtude para a nossa vida cristã. É a dependência contínua. É essa fé que sustenta o crente. Hebreus 11, de 1 a 6. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Sem fé é impossível agradar a Deus. 2 Coríntios 5, 7. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. Ela nos orienta. Ela orienta as nossas decisões. Ela orienta o que nós somos. E aí os inimigos de Daniel denunciam ao rei. O rei tenta livrar Daniel, mas é obrigado a cumprir a lei. E Daniel é lançado na cova dos leões. O rei ora por ele. Versículo 16. Então o rei deu ordens e ele trouxeram Daniel, jogou na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve, continuamente o livre. Então, para a cova, e ele foi posto lá. E o rei selou com o anel. O rei passa a noite preocupado, em jejum. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. E não conseguiu dormir. Preocupado. Ele sabia que aquilo não estava certo. Talvez uma culpa por ser trapaceado e colocado uma lei que não era correta. Pela manhã, ele encontra Daniel vivo, protegido por Deus. E aí é o que acontece com o invejoso. Os acusadores são lançados na cova e devorados. O invejoso sempre passa, no fim, por uma situação complicada. Ele que assume o prejuízo. E Dário proclama um decreto exaltando o Deus de Daniel. E esse decreto que nós vemos aqui é maravilhoso. Estou editando um decreto para que todos os domínios do império, os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre, o seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus, na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou durante os reinados de Dário e de Ciro, o persa. Olha esse decreto, como ele é importante. Ele destaca o caráter de Deus. Ele destaca que é um Deus vivo. Vivo por quê? Porque age. Ele destaca que permanece para sempre, é um Deus eterno. Ele destaca que o reino não será destruído. Ele tem um reino, ele é rei. Ele destaca que ele tem domínio que jamais acaba. Ele destaca que é um Deus salvador e salva porque ele enviou Jesus. Ele destaca as maravilhas. Ele destaca o caráter de Deus. Com isso a gente chega ao nosso segundo e último princípio. A fé salvadora confia em Deus, mesmo quando obedecer custa caro. A fé salvadora confia em Deus, mesmo quando obedecer custa caro. Quando sua fé é provada, você confia no caráter de Deus ou nas circunstâncias ao redor? Quando sua fé é provada, você confia no caráter de Deus ou nas circunstâncias ao redor? O que sua perseverança em meio ao medo e à pressão revela sobre a realidade da sua fé em Deus? O que sua perseverança em meio ao medo e à pressão revela sobre a realidade da sua fé em Deus? Pense nessas coisas, classifique sua fé. Que você tenha uma ótima semana. Deus te abençoe. Até a semana que vem.